Muito bem, então agora que a gente já conversou sobre os conceitos de Saturno e qual que é a visão que a gente tem que ter sobre a ação dele no nosso dia a dia, para poder criar ações e lidar com ele da melhor forma possível e alcançar o nosso sucesso. Neste vídeo a gente vai conversar sobre o posicionamento de Saturno nos signos e eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem lidar com isso no seu dia a dia. Então, bora lá falar sobre esse assunto tão complexo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos. Trabalho com astrologia de forma terapêutica e uma das coisas que eu uso muito no meu dia a dia é Saturno. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez no canal, eu recomendo que você assista o vídeo que está marcado aqui embaixo, que é o último vídeo que eu fiz sobre a atuação, sobre como a gente entende Saturno no nosso dia a dia. É um vídeo que é longo, porque Saturno é uma coisa que não dá para explicar, tipo, rapidinho. Você pode ter vários vídeos aí na internet onde você tem explicações muito curtas e sucintas sobre Saturno, que eles não são necessariamente úteis para o seu dia a dia. Para a gente entender Saturno, Urano, a gente entender a astrologia de uma forma geral, a gente tem que ter estudo, a gente tem que ter dedicação, e a gente tem que tentar entender como que aquilo se apresenta no meu dia a dia, porque cada pessoa tem uma expressão diferente, não importa que é o mesmo signo, cada pessoa tem uma expressão diferente. A gente tem que entender como aquilo se apresenta no dia a dia para poder achar soluções para aquilo. Então esse vídeo aqui, eu vou fazer uma explicação muito rapidinha de como que você vai atuar no seu dia a dia com Saturno, e depois eu vou deixar aqui embaixo separado por capítulos o Saturno em cada signo. Quais são as características, quais são os problemas, quais são as soluções que você vai encontrar com o Saturno no signo. Então minha sugestão, assiste o comecinho aqui que eu vou explicar rapidinho como que a gente vai fazer a análise desse Saturno. E depois vai lá embaixo nos comentários e procura o Saturno que está no seu mapa e vê se aquilo lá funciona para você, tá bom? Bora lá! Bom, antes de entrar no conceito de Saturno, quero convidar vocês para fazer uma sessão Quiron. A sessão Quiron é uma sessão que a gente vai olhar especificamente para um ponto do seu mapa. A maioria dos meus colegas trabalham com uma visão bem ampla, então você vai fazer o seu mapa natal, você vai fazer suas previsões e você vai conversar sobre tudo no seu mapa. Aqui na Academia Astrológica você tem a oportunidade de fazer uma sessão direcionada especificamente para o ponto que você quer conversar. Nesse caso que a gente está falando agora é Saturno, certo? Então você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para mim, falar: Nando, quero entender como funciona esse Saturno no meu mapa e como que eu faço para direcionar ele para o melhor lugar possível. A gente vai marcar uma sessão, vai conversar especificamente sobre essa atuação e a gente vai traçar juntos estratégias e ações para você tirar a melhor energia desse Saturno. Recomendo mais uma vez que você assista o outro vídeo que eu fiz. Eu sei que é um vídeo longo, mas é importante você entender qual que é a essência desse planeta e como que você identifica isso no seu dia a dia, tá? A partir desse ponto a gente começa a entender melhor como que você pode tirar as melhores características desse planeta, que é um planeta que é muito complexo, tá? Saturno não é divertido, a não ser para quem é de Capricórnio ou até Virgem, né? Virgem também consegue lidar bem com Saturno. Quer dizer, dependendo do mapa, mas enfim. Então, vai lá nesse vídeo aqui com calma, porque o vídeo tem 1h15, com calma, leva o caderno, faz as suas anotações, reflete sobre as suas coisas, manda mensagem para mim que a gente vai marcar essa sessão. Todo mundo que quiser fazer a sessão Quiron direcionada para Saturno vai ter um desconto especial, tá? Que vai ser só aplicada só para quem vai fazer sessão de Saturno, tá? Quer saber como é que funciona? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, agendar sua sessão e marcar os outros serviços que você quer marcar aqui na academia, tá bom? Então, vamos para a próxima parte. Ó, é o seguinte, Saturno é um planeta que tem muitas características densas. Ele é um planeta crítico, ele é um planeta de limitações, de medo, de sensação de restrição, de sensações de impossibilidade, de incapacidade, de a sensação de que a gente não consegue fazer determinadas coisas, tá? Mas ao mesmo tempo, ele também tem características de disciplina,
de responsabilidade, de maturidade, de execução, de organização, de capacidade, de competência, tá? Assim, do lado negativo ele também tem duas palavras muito importantes que são característica de autoritarismo, tirania e ditador. Pronto. Então são três palavras, não são duas. Então a gente precisa pensar como que a gente traduz essas características de Saturno para o nosso dia a dia. E a gente tem que substituir a sensação que a gente tem de estar sobre a pressão de um tirano e preencher isso com atitudes responsáveis direcionadas para aquele setor de onde vem essa sensação de tirania. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que Saturno está colocado na sua casa de dinheiro, que a gente vai falar sobre Saturno em Touro, por exemplo. O Saturno em Touro pode indicar uma sensação de restrição e de incapacidade de ganhar dinheiro, de ter bastante dinheiro, de viver bem com dinheiro. Essa sensação pode ser uns pensamentos internos tirânicos que podem fazer com que você se sinta pressionado dentro dessa relação com o dinheiro, o que pode fazer para uma mente não madura ou uma mente mais frágil no sentido de determinação, tá? A gente arruma soluções, a gente arruma razões para não lidar com aquele negócio lá e a gente vai afastando isso. Então Saturno, independente do signo que ele tiver, independente da casa, normalmente ele faz com que a gente tenha uma atitude de repulsa com aquela situação. Então quem tem problema financeiro, por exemplo, e tem Saturno em Touro, pode fazer com que pense que o dinheiro é o problema do mundo. O dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro faz mal para as pessoas. Então, o que não é verdade, né? Porque o dinheiro é só uma ferramenta, ele não é a razão. Mas, enfim, o ponto é que na hora que a gente percebe isso, a gente começa a criar situações que vão levar você a lidar diretamente com essas sensações e criar ações disciplinares no seu dia a dia que sejam mais coerentes com o que o Saturno pede para você, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai falar com Saturno, você tem que parar. Você vai ver o seu vídeo do Saturno no seu signo, você vai parar e você vai refletir. O que eu sinto a respeito dessas características que o Nano está dizendo? Seja muito sincero e muito honesto, anota isso num papel, fechado num quarto para ninguém ver. Só você vai fazer aquilo ali, porque aquela é uma informação que compete somente a você. Anota aquilo e seja absolutamente sincero, verdadeiro com a percepção que você tem com aquilo. Não faz com pressa, faz com calma, porque às vezes é difícil da gente conseguir identificar e até aceitar que as coisas podem ser de um jeito diferente que a gente gostaria. Perceber que é diferente do que a gente gostaria, perceber que nós temos uma fraqueza nesse ponto é o passo mais importante que você pode dar para conseguir sair de dentro da estagnação, mal-estar, autocrítica, menos-valia, crenças limitantes que você pode ter dentro da sua vida em qualquer setor que ele esteja. Bacana? Então, beleza. Vamos falar agora signo por signo, tá? Vamos começar do zero, né? Vamos de Áries, Touro, Gêmeos, não sei o que lá. Lembra que aqui embaixo tem os capítulos, tá? Vou separar capítulo por capítulo para você ir direto no signo onde está Saturno no seu mapa natal. Bacana? Sim, pera, antes. Tenha em mente que o mapa é uma coisa que é completamente misturada, ele é muito misturado. Mesmo que você tenha posições completamente separadas, ele está funcionando como se fosse um liquidificador com um monte de ingredientes dentro, tá? Então, olhar para um setor só é uma coisa que é um tanto limitada. Por isso que eu estou oferecendo para vocês uma sessão focada em Saturno para a gente poder entender como funciona o contexto todo. Não adianta a gente olhar só para Saturno e achar que isso vai resolver a vida, porque o mapa é uma composição de muitos planetas e muitas ações diferentes. Olhar para Saturno de uma forma saturnina, limitada, encaixadinha dentro de um quadrado, ajuda a gente a compreender aquele setor, mas não necessariamente vai ajudar a gente a compreender o contexto inteiro do mapa, tá? Ele ajuda muito na organização do dia a dia,
Mas para você saber como isso vai fluir de uma maneira individual, tem que fazer uma sessão. Vou dar mais um exemplo. Se você tiver Saturno em Capricórnio, por exemplo, potencialmente você é uma pessoa que tem mais facilidade de lidar com disciplina. Mas se você tem Sol em Gêmeos e Lua em Peixes, já não é tão simples assim. A gente tem que trabalhar as pequenezas do mapa, né, o que é minucioso do mapa, para poder direcionar ações que sejam mais coerentes com o seu dia a dia, beleza? Então é por isso que eu estou oferecendo essa sessão com desconto para vocês. Então tá, agora sim, vamos para os signos. Bom, Saturno em Áries. Saturno em Áries pode ser bastante complexo, porque a gente tem energias que são muito diferentes. O Saturno é mais orientação, planejamento, organização, retenção, objetividade, né? Mais calma, paciência para realizar as coisas. E o Áries é tudo o contrário. É pressa, é impaciência, é agressividade, é imprudência, é movimentos espontâneos, é a urgência, ansiedade, irritação, pressa, né? Acho que eu já falei pressa, mas enfim. Quando você tem esses dois símbolos juntos, normalmente a gente vai ter uma dificuldade muito maior de agir com disciplina e planejamento, porque quando a gente analisa os planetas nos signos, quem tem uma ação, entre aspas, dominante, e não é sempre assim, tá? Eu tô simplificando muito. Quem tem uma ação dominante é o signo. Então o signo ele impõe um comportamento sobre a ação daquele planeta. Ele impõe uma ideia sobre a ação daquele planeta. Então quem tem Saturno em Áries, durante muito tempo pode ficar irritado com a disciplina, pode ficar irritado com a paciência, pode ficar inquieto por ser exigido do mundo paciência, perseverança, calma. Pode ser muito mais difícil para agir desse jeito porque várias ações que a gente pode tomar podem chegar num lugar de nada. Eles podem ter né, ser como é que fala? Não é um tiro no pé, mas é ações infrutíferas. Porque a gente tem pressa, a gente tem uma necessidade de realizar aquilo com muito mais velocidade do que o Saturno é capaz de fazer. Então, o desafio da questão de Saturno, o Saturno em Áries, é você conseguir conciliar toda a sua energia física, todo o seu ímpeto, todo o seu desejo de realizar coisas com ações mais objetivas e mais organizadas. Não quer dizer que você vai deixar de fazer coisas, mas talvez você tenha que escolher melhor a forma com que você vai fazer isso. O que, nesse sentido, se a gente começar a retardar um pouco esse comportamento, vai gerar um outro negócio, vai ficar outra coisa, pode ficar muito mais clara. E aqui pode, porque depende da composição de mapa. Mas ele pode trazer isso para fora, que é a insegurança com relação às suas próprias capacidades. O Saturno em Áries ele pode esconder internamente quais são os nossos medos e inseguranças sobre a capacidade que eu tenho de agir sobre as coisas. Às vezes a gente pode ver, por exemplo, se você fala sobre a energia de Áries pura, ele vê uma oportunidade, vai e pega. Mesmo que essa oportunidade seja horrível e ele não viu que junto dessa oportunidade está vindo um outro negócio que é péssimo. Se você tem um Saturno melhor colocado, como um Saturno em Capricórnio, por exemplo, ele vai ver a oportunidade, ele vai se preparar e ele vai esperar o momento certo para poder agir e pegar aquilo. Nesse momento que ele vai agir, ele pode perceber que está vindo um outro negócio ruim atrás e ele para. Fala, putz, ainda bem que eu não fui. O Áries ele só vai perceber isso muito depois, na hora que a coisa ruim já está em cima. Tá? Então, a intenção, o trabalho que a gente tem que fazer com Saturno em Áries é conseguir direcionar a sua energia de assertividade, a energia de impulsividade para objetivos que sejam mais planejados e mais claros, transformando a impulsividade em assertividade. É uma coisa que é mais difícil de fazer, demora mais tempo, porque a gente precisa encontrar uma forma de acalmar a energia fogosa de Áries, mas não apagar o fogo, é só direcionar ele muito melhor. É a diferença entre você ter um incêndio acontecendo para todos os lados e você está trabalhando com um maçarico. É bem essa a imagem mesmo, você está trabalhando com um maçarico bem fazendo aquele cortezinho muito específico, em vez de você tocar fogo em tudo, tá? Então é assim que a gente tem que pensar com Saturno em Áries, tá? Então a minha dica para você é, veja como que esse Saturno em Áries está atrapalhando o seu dia a dia, se você tem essas características, e como que você pode pensar em ações específicas
para assuntos específicos, onde você pode reduzir essa ação com um olhar mais estratégico e conseguir identificar o momento certo de agir, segurando a ansiedade e a pressa que se tem ali dentro, fazendo a gestão disso. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples de identificar e, mais importante, não é uma coisa que você tem que fazer em todos os ambientes da sua vida. Tem que fazer especificamente em alguns pontos que são mais importantes para você. A disciplina, a coordenação, a objetividade são pontos que a gente tem que incluir dentro dos signos de uma forma adaptável a realidades diferentes. Ele não funciona igual para todo mundo, tá? Por isso que é importantíssimo fazer uma sessão individual, porque assim a gente entende como que isso vai funcionar para você da melhor forma, tá? Ó, mais uma vez, isso aqui é um resumo, tá? Para saber como isso funciona amplamente, tem que fazer a sua sessão. E ó, Saturno em Touro. O signo de Touro, assim como todos os outros, tem muitas características diferentes, tá? Então, quando a gente faz uma análise aqui, principalmente num vídeo que tem que ser relativamente curto, a gente não consegue abordar todas as expressões. Então, tenha em mente que pode ser que você tenha Saturno em Touro, em Áries, em Gêmeos, e o que eu vou falar aqui pode não encaixar com a sua realidade. Por isso que tem que fazer a sua sessão. Eu vou infernizar a vida falando sobre isso, tá? Para você ter informações coerentes astrológicas sobre a sua realidade, tem que fazer seu mapa. Beleza? Esses vídeos são orientadores, mas eles não abrangem toda a sua existência, tá? Bom, o que a gente pode pensar, como eu falei lá no começo do vídeo, que o signo de Touro está ligado com conforto, ele está ligado com prazeres, ele está ligado com o mundo material e o mundo das finanças. Uma das coisas que pode acontecer com a questão de Saturno em Touro é a pessoa ter a sensação de que ela nunca tem o suficiente, ou que ela não merece ter o suficiente. Pode ter sabe aquele negócio de crença limitante sobre a questão financeira? Ou sobre a questão de posses de uma maneira geral, né? Ele nunca ficar satisfeito com as coisas que tem, né? Ele nunca conseguir enxergar o que tem de prazeroso e de bom ali. Ao mesmo tempo, como o Saturno é um planeta que pode gerar aquela sensação de limitação, inseguranças e medos, a pessoa pode ter um medo constante de ficar sem dinheiro. Ela pode ficar constantemente tentando segurar o dinheiro e as posses da forma mais tensa e irritada possível, né, com o maior medo possível, porque ela acha que ela vai ficar sem alguma coisa mais para frente. Então, trabalhar a questão de Saturno em Touro é conseguir entender como que a gente utiliza a questão financeira para gerar mais finanças com estabilidade, com coerência, com objetividade, com maturidade, com disciplina, com responsabilidade. Tá? Então, o Saturno em Touro, de todos os posicionamentos de Saturno, eu acho que Saturno em Touro é relativamente, talvez, um dos 3 mais fáceis de lidar. Porque, principalmente quando ele está nos signos de terra, que é mais fácil de lidar com o Saturno, é fácil de você lidar com essa questão de insegurança financeira. Você só precisa colocar as coisas numa planilha. E ao mesmo tempo, você consegue, se você tiver alguém para te orientar, com isso é melhor ainda. Se você não tiver se você não conseguir pagar alguém para fazer essa orientação, existem esquemas diferentes. Hoje você aprende qualquer coisa na internet, no YouTube, né? Então, o Saturno em Touro pode funcionar desse jeito. É uma questão mais de organização e planejamento para trabalhar a questão da insegurança material, tá? Como eu falei, é relativamente simples, mas mais uma vez, isso depende do contexto inteiro do mapa, tá? Não é só o Saturno. O Saturno faz uma parte, ele tem uma parte muito importante no nosso dia a dia, mas só ele, a análise dele sozinho não resolve. Bacana? Bom, ó, e a gente falar de Saturno em Gêmeos, né? Como Gêmeos é o signo mental e é o falador, né? É o ampla curiosidade, a mente agitada, né? A mente hiper curiosa, querendo manter a socialização com todo mundo e falar e ler muitas coisas. Pode-se ter a sensação de que a gente não consegue absorver tudo que eu quero, né?
Você pode ter a tentativa de assimilar várias coisas pode ficar meio atrapalhada, porque o Saturno ele precisa fazer com que as coisas fiquem mais reduzidas e encaixadas. E o Gêmeos é muito espalhado, é muito aberto, né? Então, na hora que a gente está pensando nessa discrepância de informações, pode dar a sensação para a pessoa que ela não consegue absorver tudo o que ela quer, ou ela é meio burra, ou ela tem dificuldades na fala, no pensamento, se você para a pessoa de Gêmeos que tem Saturno em Gêmeos e fala, você precisa parar para pensar, você precisa parar para se concentrar nesse negócio, você precisa ter disciplina para começar um livro e terminar ele antes de começar o outro. São coisas que são muito difíceis para uma pessoa, normalmente de Gêmeos já é difícil. Se você coloca Saturno na equação, isso pode amplificar o nível de insegurança que aquela pessoa pode sentir com essas informações. O que eu gosto de falar para a maioria dos meus clientes que tem uma predisposição intelectual ampla, uma necessidade social e de conversas super amplificada e a necessidade a fome, né, a curiosidade sobre informações muito grande, é que mesmo com Saturno em Gêmeos, Saturno em Peixes, Saturno em Sagitário, Saturno em Aquário até funciona um pouco melhor. Saturno em Peixes, por exemplo. Esses signos, eles não são os melhores signos para disciplina de uma forma como nós entendemos disciplina nesse mundo. Eu vou falar isso em outros signos também. Mas todas as pessoas têm disciplina, todas as pessoas conseguem disciplina. Só que o formato do que é uma disciplina para quem tem Saturno em Gêmeos é absurdamente, completamente diferente para quem tem Saturno em Touro, por exemplo. É completamente diferente e a gente tem que lidar com isso diferente, porque senão a pessoa fica confusa e angustiada, porque ela fica ouvindo o tempo todo as pessoas falando que ela não tem concentração, que ela não presta atenção, que ela está sempre viajando, que ela não consegue terminar um livro, que ela não consegue terminar um trabalho, porque se tentar encaixar o quadrado dentro do redondo, não vai encaixar nunca, né? Então, a gente tem que respeitar as limitações de cada um. E o Saturno em Gêmeos pode oferecer uma certa resistência, uma certa dificuldade de absorver informações. Então, o que a gente precisa fazer? Tentar o máximo possível restringir a quantidade de informações que estão sendo passadas ali. Então, eu sei que você que tem Saturno em Gêmeos, por exemplo, é uma pessoa que se cobra a ler os livros até o final, mas não consegue. Tem uma pilha de livros lá que você leu até a metade, mas aí cansa, aí você vai para o outro, aí você não lembra que estava fazendo aquele negócio. Então, a minha sugestão é que você mantenha 3 leituras simultâneas, 4 talvez no máximo, onde você pode ir trocando esses livros para poder exercitar a aleatoriedade da sua mente de uma forma um pouco mais direcionada, porque senão você fica com 400 abas abertas no computador, o celular aberto, mais 300 livros e as anotações, e aí as coisas aí começa a gerar aquela angústia e a sensação de ser burro, né? Que não é verdade. A gente só precisa organizar as coisas de uma forma onde você consiga dar conta. E Gêmeos tem que fazer muitas coisas, mas ela não pode fazer muitas coisas, tem que fazer menos, tá? Então organize o seu dia de uma forma mais equilibrada, onde você consiga manter uma disciplina de que a cada 15 minutos você muda de assunto. É uma disciplina do mesmo jeito. Bacana? Saturno em Câncer é uma posição bastante complicada, tá? Porque o Câncer é o símbolo da família, da proteção, da amorosidade, da nutrição, do acolhimento, né? E o Saturno é dureza, é frieza, é objetividade, é profissionalismo, é metas e conquistas, né? Ao mesmo tempo, ele tem essa questão da restrição e do medo e insegurança. O Saturno dentro do Câncer, ele pode representar que a estrutura familiar, que poderia ter sido o ambiente mais acolhedor e protetor possível, foi um lugar escasso, foi um lugar difícil, foi um lugar onde existia rispidez, onde existia alguém tirânico ordenando que se mandasse, se fizesse as coisas de forma agressiva, disciplinadora, né? Não é um lar amoroso, ou pelo menos em conceito, tá? Porque, mais uma vez, você pode ter, por exemplo, tem uma cliente minha que tem Saturno em Câncer de casa 11. Aquilo não está diretamente relacionado com a família. Tem conceitos familiares ali dentro, mas aquilo está aplicado dentro da casa 11. Tá? O que quer dizer que
Os poucos amigos que ela tem, ela considera como sendo participantes da família, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa análise. Mais uma vez, tem que tomar cuidado porque essa é uma análise generalizada e pode não se aplicar ao seu caso, mas não quer dizer que aquele Saturno em Câncer não funcione, tá? Então, quando a gente está avaliando essa questão, a gente vai ver como é que são as figuras, especialmente a figura paterna, porque é Saturno, né? Como que a figura paterna se apresenta ou se apresentou na vida dessa pessoa? Se era um pai autoritário, né, ou opressivo, ou se ele não estava, né? Pode ter sido um pai que, sei lá, não estava em casa, pode ser uma mãe também, mas sabe, você entende que a questão é o quanto que a sensação de restrição e insegurança e provavelmente abandono houve dentro dessa questão desse Saturno em Câncer. E aí, o que a gente faz para conseguir consertar isso? Nesse caso específico, é um pouco mais complexo, porque aí vão entrar várias questões terapêuticas. Você precisa analisar e resgatar todas aquelas questões e ver o que daquilo influencia na sua visão de hoje, no seu comportamento, no seu desejo de ter família, por exemplo. Tive clientes que têm Saturno de casa 4 ou Saturno em Câncer, não é a mesma coisa, mas tem uma visão muito parecida, que não queriam ter família. E elas não queriam ter família exatamente porque a família de origem, a família de criação, foi péssima. Muita agressividade, muita briga, muita solidão, né? A pessoa ficava sozinha o dia inteiro e quando tinha pessoas, pai e mãe em casa, estava sempre brigando com ele. Então era muito difícil, né? Então a pessoa decidiu que ela não queria ter família. Mas ela decidiu que não queria ter família não conscientemente que aquilo provocou isso nele. Ao longo das sessões de terapia a gente foi encaixando as peças e aí isso veio à mente e ele percebeu, começamos a cuidar disso e quase que está predisposto a voltar a tentar vivenciar uma família, tá? Tá quase, quase. Saturno em Leão é outra posição bastante complicada, tá? Porque o signo de Leão é o signo do eu, né? O signo do ego. A gente sabe, né? É aquela pessoa que, lado negativo, é o egoísta, é o rei, né? É o mandão, só ele tem razão nas coisas, tem que fazer tudo do jeito dele. É aquela criança mimada, né? O Saturno em Leão piora bastante essa condição, mas bastante mesmo. E eu sei como é que fala? Por experiência própria, porque eu tenho Saturno em Leão fazendo quadratura com o meu Sol ainda por cima. Então eu sei que isso tem várias repercussões, tá? Mas o que é mais, uma das coisas que podem ser mais marcantes no Saturno em Leão é o mandão, né? É o mandão. As coisas têm que ser do meu jeito, as coisas precisam funcionar desse jeito, enraizado isso de várias formas diferentes, tá? Isso depende do contexto de vida de cada um. Mas traz uma personalidade um pouco difícil de lidar. Traz uma personalidade um pouco ditatorial, tanto para si quanto para os outros. E isso pode mostrar para os outros uma arrogância sem tamanho. Eu vou contar para vocês o meu caso aqui de forma bem curta, tá? Quando eu era adolescente, eu tive um problema com uns colegas, com uns amigos, e eu fui excluída dos grupos dos amigos, tá? O que aconteceu foi que isso gerou uma ruptura na minha confiança pelas pessoas e aí eu comecei a me isolar das pessoas. E um dos principais argumentos que eu falava lá é que eu não precisava de ninguém. E eu não me misturava com ninguém. Ficou bem uns 15 anos desse jeito, tá? E o meu comportamento não era um comportamento social amplo, onde eu diminuía as pessoas e achava que o meu valor sempre era maior. Eu me mantia afastado das pessoas. E esse afastamento com uma cara meio assim e tipo não dava atenção, eu não dava bola para as pessoas mesmo. Todo mundo falava que eu era arrogante, metido, que eu me achava, aquela coisa toda. Até certo ponto, eles não estavam errados nisso, né? É que a imagem que eu passava para eles era dessa forma. O que eu sentia internamente era outra coisa. Então havia uma discrepância entre a minha necessidade interna e a visão externa, né? Tinha uma dificuldade, uma desencaixe muito forte. Então, a minha dica para quem tem Saturno em Leão é, cara, olha para você, mas de um jeito diferente do que instintivamente a gente faz. Pensa no que você está fazendo
que mantém você preso dentro da sua própria verdade, pelas questões que forem, e o como que as pessoas estão recebendo essa informação. Isso é muito importante, porque você pode estar passando uma imagem de arrogante, autoritário, sem perceber. Às vezes a gente até pode usar isso como uma forma defensiva, sem perceber isso, mas isso é uma forma, isso pode mostrar uma forma de insegurança interna. Saturno fala sobre insegurança e o leão é sobre o ego. Então essa combinação gera um comportamento agressivo, externo, ditatorial, que defende o que há de mais inseguro internamente, que a gente mesmo se recusa a olhar. A gente não quer ver, né? Então minha dica para você é essa, né? Para um pouquinho, presta atenção, vê o quanto que você está sendo rigoroso demais com os outros, se defendendo das suas próprias inseguranças, tá? E o Saturno em Virgem é super fácil, meu. Nossa, de verdade, super fácil. Saturno em Virgem é disciplina e treino. É isso. Não tem segredo, cara. É muito simples. É muito simples. O problema da história toda é que o signo de Virgem é a pura encarnação da insegurança, da autocobrança, da autoexigência, da autocrítica. Vive com o chicote na mão, né? Então, a energia de Virgem já trabalha para a gente só mostrar para o mundo o que é o melhor do melhor do melhor do melhor, mas não pelo prazer de ser melhor, porque não é leão, é Virgem. Mostra o que é melhor, 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 porque dentro desse melhor, melhor, melhor não tem nada de errado. E se não tiver nada de errado, eu não sou criticado. Então eu posso mostrar isso para o mundo. Do contrário, eu vou me restringindo, eu vou me fechando, né? Então o Saturno em Virgem é uma posição onde as pessoas se exigem absurdamente muito, mas muito mais do que elas mesmas são capazes de carregar. E isso pode gerar muito estresse, infelicidade, burnouts, trabalhos excessivos, afastamento com a humanidade de uma forma geral, até emocional, né? Dar esse afastamento porque eu preciso ser muito competente, eu preciso trabalhar, e isso, se isso não tivesse representando no mundo profissional, vai apresentar no mundo físico ao redor da pessoa. Pode ser aquela pessoa obsessiva por limpeza e organização, pode ser obsessiva por horários, pode ser aquela meio paranoica mesmo, né? Aquele negócio do toque mesmo, né? O Saturno em Virgem pode trazer essa questão da organização obsessiva, e isso acaba se tornando doentio, né? Então, uma coisa que é bastante interessante, quem tem Saturno em Virgem é absurdamente competente. Existem pessoas que podem ter Saturno em Virgem que não conseguem trabalho. Aí a gente já entra numa outra questão psicológica, energética lá, que eu não vou abordar aqui, mas... E aí ela transfere essa questão profissional para a organização pessoal e física do ambiente, tá? Então, quem tem Saturno em Virgem está convivendo com algo muito exigente dentro de si e que precisa trabalhar flexibilização. Essa flexibilização pode ser muito dolorida às vezes. E olha como isso é muito diferente da questão de Gêmeos, né? Gêmeos precisa fazer um fechamento das coisas e Virgem precisa fazer um abrimento das coisas, né? Precisa se permitir não fazer isso naquela hora. O mundo não vai acabar se você não colocar a sua caneca virada desse jeito, com o logo virado exatamente para a tela, porque senão ninguém vai ver o que... Né? Então é um pouco menos, né? Menos tensão com a bagunça de casa, menos tensão com a organização pessoal, menos tensão com os horários. O horário sempre, eu acho que o horário sempre tem que ser cumprido, tanto que quando eu vou fazer os meus atendimentos, eu envio o link do atendimento na hora marcada, não é um minuto depois, não é um minuto antes, é sempre na hora marcada. Obviamente que eu atraso, eu antecipo, acontecem essas coisas. E hoje eu já fiz as pazes com isso. Então eu me permito atrasar um pouquinho sem ficar super nervoso, porque eu tenho ascendente em Virgem, Sol em quadratura com Saturno. Então horário é uma coisa que eu sempre me cobrei muito, eu ficava muito tenso com isso. Mas hoje já estou mais flexível, né? Eu já consegui lidar com isso um pouco melhor. Então uma das dicas para você que tem Saturno em Virgem é tentar essa flexibilização e ver que não acontece nada se você não realizar aquilo. E aí, obviamente que não é simples desse jeito, mas a ansiedade que você tem com relação a todos os processos da vida podem diminuir de intensidade internamente, tá? E o Saturno em Libra,
O signo de Libra tem algumas facilidades e algumas dificuldades, né? Uma das coisas principais do signo de Libra é a alta valorização do outro. Libra como casa 7, que é a relação com o outro, né? É a relação de acordos que a gente tem com outra pessoa, ah, pode gerar relacionamentos muito positivos, né? De mútuo respeito, ou pelo menos da busca pelo respeito. Mas o problema de Libra é, primeiro, a dificuldade de ficar sozinho. Eu estou falando do signo e não das pessoas, tá? Então eu estou falando, geralmente, posicionamentos que a gente tem em Libra leva as pessoas a terem uma tendência a ter assuntos. O assunto relacionamento é uma coisa de alta relevância na vida deles. Seja estando com uma pessoa, seja estando sozinho. Né? Quem não tem relacionamentos de Libra, quem é de Libra, por exemplo, e não tem relacionamentos, quem tem muitas coisas de casa 7, Sol, Lua, Vênus, Marte de casa 7, e não está num relacionamento, muito provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali dentro, alguma dor que faz com que a pessoa fique desanimada, mas ao mesmo tempo aquilo é como se vivesse faltando um pedaço, sabe? Quem tem Saturno de casa 7 pode favorecer encontrar relacionamentos que se encaixem dentro de um conjunto de regras que seja ideal, de respeito mútuo, e as coisas potencialmente funcionam bem. Porém, o Saturno em Libra pode fazer com que a pessoa tenha dificuldades de se relacionar. Saturno, como ele indica restrições, né, e medos e inseguranças, essa posição pode fazer com que a pessoa tenha alguma dificuldade de conseguir estabelecer relacionamentos por medos diversos. Mas não é só estabelecer o relacionamento, ela pode ter dificuldade de sair do relacionamento. Saturno também pode ter um comportamento de apreensão, apreensão no sentido de prender, tá? De você ficar preso dentro de um lance onde você não consegue sair, porque aquilo lá te gera muita pressão interna, muita cobrança, muita crítica de que você não pode estar fora de um relacionamento, porque senão você, para que você serve? Né? Então é uma posição que também pode ser complicada, mas ela não é tão complicada assim também. Ela é difícil, ela pode provocar vários questionamentos e várias dores dentro dessa questão, mas é uma solução que é uma posição que potencialmente pode encontrar soluções mais satisfatórias se você tem uma consciência muito clara do que você quer como estrutura de relacionamento, tá? Isso também favorece as relações com sociedades, com acordos, com contratos, essas coisas, tá? Obviamente não é só isso, tá? Isso aqui é uma análise, como eu falei em todas as outras posições, é uma análise superficial só para ajudar você a ter um norte dentro dessa posição do seu mapa natal. Bom, Saturno e Escorpião. Ó, signo de Escorpião todo mundo já sabe, né? Sabe que, pelo menos quem me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou absurdamente fã de signo de Escorpião. Acho que ele é positivas que fazem as coisas de ser um signo muito positivo. Porém, para ele funcionar do lado positivo, tem que ter muito trabalho interno, tem que ter muita coragem, tem que ter muita determinação e curiosidade para descobrir o que há de escondido dentro de nós e como que a gente usa essa energia emocional que potencialmente pode ser ameaçadora para um impulso na vida que vai direcionar para vários lugares positivos. E aí a gente tem aquele grande problema, né? O Saturno em Escorpião pode gerar muitas dificuldades, limitações e restrições no autoconhecimento, em entrar em contato com as próprias dores, entrar em contato com os traumas, com as limitações. Pode ter problemas sexuais, pode ter tabus sexuais, né? Pode ter dificuldade de ter relações sexuais, pode ter medo disso, pode ter tido problemas nas relações sexuais. Ao mesmo tempo também pode ter muita dificuldade de conseguir acreditar em algo que é invisível. O inconsciente, ou o subconsciente, ou a espiritualidade, seja lá o que for. E tem muita dificuldade de conseguir aceitar para si que existe um lugar dentro de nós que carrega energias emocionais, que carrega segredos de nós mesmos e se mantém afastado disso. O que quer dizer que a evolução daquela pessoa acaba se limitando. Ao mesmo tempo que existe a dúvida dentro de si, mas dependendo do resto da composição de mapa, fica um pouco difícil de conseguir mergulhar nessa história.
Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem Sol em Capricórnio, Lua em Virgem, Sol em Capricórnio, Lua em Virgem e, sei lá, Ascendente em Virgem, com Saturno em Escorpião, pode ter uma dificuldade, pode ser uma pessoa absurdamente cética e não só cética, mas também ah, arrogante no sentido de achar que ela sabe da verdade do mundo e que não adianta ninguém falar nada para ela porque não vai mudar. O negócio é aquele pronto. É muito complicado isso, né? Porque a gente vê que a pessoa carrega várias tranqueiras dentro de si e que interferem em todos os relacionamentos e na prosperidade, e ela simplesmente se recusa a abrir os olhos para essa aventura. Se por um lado ela resolver que quer fazer isso e mergulha nessa história, pode levar algum tempo, mas ela consegue alcançar respostas muito satisfatórias. E o Saturno, como é assumir responsabilidade, ela pode gerar uma ferramenta, uma habilidade muito boa de transportar essas sensações do inconsciente para ações positivas do dia a dia. Tá? Então é uma coisa que precisa ser trabalhada com paciência. Quando eu lido com pessoas que têm características assim, Saturno, Escorpião, ou até, como eu falei o exemplo aqui de uh, Sol em Aquário, Sol em Capricórnio, Lua em Virgem, Sol em Virgem, que apresentam um comportamento mais cético e mais uh, determinado que aquilo é do jeito que ele é e não adianta ficar pensando nas coisas que já foram e fazer. Tem horas que eu nem discuto, eu nem converso. Falo, legal, bacana. E não entro muito mais em detalhes porque eu sei que determinados tipos de fala, expressões de pensamento são tão rígidas que não adianta muito a gente ficar discutindo, tá? O Saturno em Escorpião pode gerar um comportamento desse jeito. Eu soquei o microfone aqui. Olha, por incrível que pareça, Saturno em Sagitário pode gerar uma personalidade absurdamente cética, porque o Sagitário ele está muito ligado com a academia, né? E não é academia de musculação, é academia de faculdade, né? Academia de mestrado, de doutorado, do científico, do mundo científico, né? Como fala sobre estudos de especialização, estudos superiores, o Saturno em Sagitário pode fazer com que a pessoa tenha uma mente bastante fechada com relação às experiências, as maiores experiências da vida, né? Experiências espirituais, religiosas, buscar o significado da vida, o propósito, isso tudo não tem bobagem, a gente só tem uma existência e pronto, acabou, não precisa ficar discutindo mais essa história, né? Pode também, se a gente trabalhar isso pelo lado mais espirituoso, mais religioso, pode gerar pessoas que são muito pragmáticas e fechadas dentro do conjunto da religião, como por exemplo pessoas evangélicas que seguem um lado mais extremo do dia dos dogmas religiosos deles ali, que nada além da palavra funciona, nada além daquilo é real, nada além daquilo funciona como um orientador. Então tudo tem que ser banido, tudo tem que estar do lado de fora, né? E isso pode fazer com que a pessoa perca grandes oportunidades e viver fechada dentro de um mundo de ideias e conceitos religiosos afasta muitas pessoas e gera um certo rancor com relação ao mundo, porque a gente tem que viver dentro dessa caixinha e tudo que está fora, todas as experiências maravilhosas que existem fora da caixinha não servem para nada. É absurdamente limitante, porque você pode inclusive cortar relações com pessoas, como já aconteceu comigo, de que pessoas cortam relações porque eu tenho visões espirituais diferentes. Por um certo lado, talvez até eu não queira participar dessas histórias, talvez você não queira ter essas conexões. Para as pessoas é uma pena, porque perdem grandes oportunidades. Algumas posições de Saturno de uma forma geral gera um comportamento um tanto quanto dominador autoritário, como eu falei para vocês, e o autoritarismo diz que existe uma regra, que é a regra da visão dele, que tem que ser seguida e fora disso não serve para mais nada. Então as relações acabam ficando muito perturbadas, né? E isso gera, quando há um aumento dessa energia, gera uma segregação com vários setores diferentes, tá? E não é só o Saturno em Sagitário que gera isso, tá? A gente pode ter o Saturno em todos os signos podem gerar isso desse jeito, mas de uma forma mais ampla e social,
num sentido de ideologias, grupos, né? Aqueles grupos que onde tem uma ideologia muito forte e as pessoas defendem aquilo, elas criam uma barreira em volta daquilo ali e vivem em função daquilo, e tudo que está fora é extremamente, altamente agressivo. Então, um Saturno negativo, por exemplo, em Sagitário, em Peixes, em Aquário, em... acho que tá bom esses por enquanto. Gera um comportamento segregacionista muito forte, mesmo que as pessoas não percebam que isso aconteça. Então, se você tem Saturno em um desses signos, mas especialmente em Sagitário, é interessante você se questionar quais são as regras mais sagradas que você julga serem invioláveis e que potencialmente podem ser flexibilizadas um pouquinho, só para você descobrir outros mundos. Bom, e agora a gente tem Saturno em Capricórnio. Teoricamente, Saturno em Capricórnio funciona super bem, porque o Saturno está em casa. Ele é o planeta da responsabilidade que está ligado com o planeta, o signo da maturidade. Então, existe uma confluência bastante positiva, uma cumplicidade muito boa dentro desses dois lugares, dessas duas posições. Mas só tem o que vai gerar competência, organização, capacidade de conquista de objetivos, maturidade em se relacionar com as questões do dia a dia. Só que tem um lado bastante negativo disso, porque existe uma elevação dessas características e a gente vive oprimido por uma série de opiniões e regras e objetivos sociais que nos circulam, né? E que a gente determina aquilo como sendo uma verdade importante. Eu preciso fazer aquela situação, eu preciso realizar aquilo. Então, pessoas que têm Saturno em Capricórnio, especialmente a galera de 89, 90, 91, tá? Tem outras gerações também, mas essa que eu me lembro fresco na mente, porque eu fiz mapa de pessoas recentemente que tem essa combinação, que tem um mundaréu de planetas em Capricórnio. Tem Urano, Netuno, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Sol, potencialmente tem a Lua, Mercúrio, pode ter todo mundo ali dentro, né? Menos o Plutão. Tem todo mundo ali dentro, faz com que as pessoas tenham muita dificuldade de conseguir conquistar os seus objetivos, tenho muita dificuldade de sair dentro de um ambiente que é previsível e estável para conquistar o mundo lá fora e fazer coisas diferentes, né? Isso muito provavelmente vem de raízes ancestrais que falam que você precisa ter esse comportamento e alcançar esses objetivos e ser isso aqui na sua vida para você ser alguém. E o mais importante desse mundo é você ter estabilidade financeira, e a estabilidade financeira só acontece através de um trabalho tradicional corporativo. O que não é verdade mais hoje em dia. Mas muitas pessoas vivem dentro dessa questão. Muitas pessoas têm potenciais mais subjetivos, mais emocionais, mais psicológicos, mais espirituais, e que vivem frustradas com esse trabalho corporativo que vivem agora, porque eles não conseguem quebrar, eles não conseguem dar esse salto de fé para fora, né? Porque o Saturno em Capricórnio, especialmente se estiver envolvido com Sol, Lua ou Ascendente, faz com que a pessoa tenha uma necessidade muito profunda, muito visceral de pisar no chão seguro, sempre, o tempo todo. O que é um desejo, nem sempre é um desejo nosso, mas é um reflexo da sociedade, mas a nossa alma pede por outra coisa. É necessário achar um equilíbrio entre essas coisas. Você pode viver muito bem, se você tem uma combinação muito séria de Capricórnio aí, está assistindo esse vídeo, e às vezes você sente o chamado para ir para um outro lugar, sair do banco, por exemplo, né? Sair do mundo financeiro e ir para uma coisa mais delicada, mais sutil, abrir uma pousada na praia, abrir uma floricultura, né? Trabalhar com música. Primeiro pensamento é como é que eu vou me sustentar com isso. E eu vou falar para você agora, tá? Assim de gente que trabalha com todas as coisas que você quer trabalhar e que vive bem. Exemplo, o Titio. Titio é astrólogo. Eu sou astrólogo autônomo há 15 anos e vivo muito bem, obrigado. Né? Então, obviamente que você não vai ser um dos maiores milionários do mundo, mas será que você precisa disso mesmo? Então, são questionamentos que precisam ser feitos, que são importantes para você encontrar qual que é a sua verdadeira razão e as suas regras, não as regras da sociedade, que podem ser as mesmas e não tem problema nenhum,
Mas a diferença é você saber se você escolheu aquilo porque você quer ou você escolheu aquilo porque foi trazido ou imposto para você e você não percebeu que isso aconteceu. Bom, Saturno em Aquário também tem questões. Saturno em Aquário também tem questões muito parecidas com as questões que eu descrevi em Saturno em Sagitário, da parte das regras ou das ideias, né? O Aquário é o símbolo da ideologia, certo? Então você tem um conjunto de ideias que são absorvidas por várias pessoas. Essas pessoas tomam essas ideias como sendo algo vital e essencial. Então eu preciso atuar diante com relação a isso, e tudo que está fora dessa ideia ameaça a minha ideia. Isso eu estou falando do lado bastante negativo, tá? Para o lado positivo, o Aquário, Saturno em Aquário pode trabalhar muito bem para a comunidade, né? Pode trabalhar muito bem criando relações muito interessantes e muito eficientes para fazer com que a comunidade floresça, ela expanda, né? Com benefícios mútuos. Mas o lado negativo é que esses benefícios e essas ideias acabam se tornando muito enrijecidas. Então você tem um certo tipo de comportamento e um certo tipo de visão que precisa ser obedecida, e tudo fora disso é herege, é errado, é nocivo, é tóxico. Isso é o radicalismo de ideias, e a gente vê isso, a gente está vendo isso já bem antes da pandemia, né? Esse negócio já está acontecendo com muita força. A gente vê um exemplo muito claro dentro do nosso dia a dia. Você que ama astrologia e espiritualidade, você sabe, tem um conflito muito grande de ideias entre a comunidade científica e a comunidade espiritual. Apesar de que existe um meio, uma interseção entre esses dois, onde tem pessoas que são bastante científicas, mas elas conseguem perceber que existe alguma coisa maior do que a matemática e a previsibilidade, e tem pessoas da espiritualidade que conseguem entender a necessidade da ciência se juntar a nós e fazer um mundo melhor. Mas há muitas pessoas, a maior parte das pessoas, prefere ridicularizar, prefere colocar para fora, fechar, né, atrás do outro lado do muro. Esse é um tipo de comportamento de Saturno em Aquário, né? Eu pertenço a um grupo e todos os outros grupos que são contra as minhas ideias têm que ser exterminados, entre aspas, e às vezes até de verdade, né? E você vê isso em todos os lugares. Todas as pessoas que são muito enraizadas com uma identidade, com uma ideia, que elas se identificam através disso, elas obrigatoriamente olham para o lado de fora e vê tudo que está do lado de fora como sendo algo negativo. Tudo isso é baseado nas experiências emocionais que essa pessoa teve de confrontamento, de humilhação, de brigas, né? Então você vê isso entre homens e mulheres, toda a comunidade LGBTQ, né? Você vê direita e esquerda, times de futebol, por exemplo, países, né? A Costa Leste com Costa Oeste, o Rio de Janeiro com São Paulo, né? Sempre tem essas questões ideológicas que são baseadas muito provavelmente em experiências traumáticas, mas também tem muitas experiências de preconceito sobre essas relações. Então eu decidi que eu não gosto de nenhum carioca, decidi. Porque em algum momento alguém me falou alguma coisa que isso é desse jeito, e cara, isso serve para tudo. Astrologia, terapia, mercado financeiro, trabalho corporativo, trabalho espiritual, opção sexual, tudo que você imagina. Então Saturno em Aquário é um problema. Saturno em Aquário, se a pessoa não conseguir ter uma sociedade, né, imediata ali, convivendo e trazendo informações diferentes para aquela pessoa, pode ser um símbolo de um preconceito muito complicado, muito difícil. E finalmente Saturno em Peixes pode fazer com que a gente tenha grandes dificuldades com o nosso inconsciente, com a arte, com as questões de vícios, com a questão de determinação de objetivos, disciplina, organização e toda aquela coisa mais, né? É um outro símbolo em que os dois não combinam muito bem, né? Você tem o Saturno, que é um símbolo de objetividade e de fisicalidade, né? São coisas físicas, colocado na casa do inconsciente. Isso pode potencialmente gerar muitos medos e traumas que ficam colocados lá na mente da pessoa, e ela fica simplesmente travada, ela não consegue agir
na direção de qualquer que seja o objetivo, porque ela tem muito medo e se sente muito incompetente sobre aquilo, mas muito provavelmente ela não percebe que ela não está fazendo aquilo. Ela não percebe que o fato dela não se mover em direção ao objetivo implica que a mente inconsciente dela acha que ela não vai conseguir. Então ela fica estagnada, ela fica parada, ela não consegue organizar o mundo físico, ela não consegue manter pontualidade com nada, não consegue manter compromissos, esquece de coisas. E ainda assim se sente muito angustiada e muito ressentida, receosa, insegura, medrosa com os desafios maiores da vida. Faz de tudo para evitar qualquer tipo de contato com maiores responsabilidades e, acredite ou não, inclusive arrumar o quarto ou lavar a louça. Né? Qualquer tipo de situação que implica em alguma organização pode gerar um comportamento de repúdio. Mesmo, e isso não precisa ser claro, tá? A pessoa pode simplesmente passar o dia inteiro no sofá sabendo que precisa arrumar as coisas, mas ela não se toca que ela está evitando isso. Então é uma posição que é bastante complicada porque são símbolos completamente antagônicos e difíceis de viver. Tá? O Saturno em Peixes, assim como eu falei algumas vezes nos últimos anos, desde 2023 que a gente tem falado da passagem de Saturno em Peixes hoje, a melhor tradução para isso é: assuma a responsabilidade sobre o seu inconsciente / espiritual. Então, você que tem Saturno em Peixes no seu mapa natal, você precisa se dedicar ao seu interno, você precisa descobrir os seus segredos, você precisa descobrir formas de agir com esse lado mais sutil da sua existência e aplicar isso no seu dia a dia de uma forma que seja coerente com aquela necessidade, tá? Então precisa fazer arte, precisa meditar, precisa cantar, precisa ter disciplina para fazer essas coisas, mas é uma disciplina que funciona de forma diferente dos outros signos. E não adianta tentar fazer igual, mas também não adianta fugir, cara. Não adianta fazer de conta que não dá para fazer. Tem que fazer, tem que realizar coisas. E eu sei que às vezes algumas coisas são muito difíceis de serem realizadas, mas é um esforço que precisa ser feito e tem um caminho para isso acontecer. Beleza? Bom, essa foi uma análise superficial sobre todos os Saturnos em signos. Mais uma vez, se você quer entender como isso funciona, eu posso te ajudar a encontrar um caminho coerente para você lidar com essas energias. A gente precisa do seu mapa e a gente precisa de uma hora, pelo menos uma hora inicial, para poder conversar sobre isso e eu ajudar com ideias de como que você pode tirar as melhores energias desse planeta complicadinho do seu mapa. Beleza? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.